Esse livro ele fala de uma jornada do desenvolvimento psíquico da mulher. E o primeiro conto profundo e que a gente fica esses 3 meses trabalhando é o conto do Barba Azul. E a doutora Clarissa diz que o conto do Barba Azul, então, é o princípio da iniciação. Por quê? Porque ele trata desse primeiro aspecto, né, do desenvolvimento psíquico da mulher, que é quando ela entra na vida adulta. Mas todas nós entramos na vida adulta como mulheres ingênuas. E enquanto mulheres ingênuas, facilmente a gente se torna uma presa para esses Barba Azuis. Quem é o Barba Azul? Então, na história, o Barba Azul era um mágico já fracassado, né? Mas que adorava flertar com as mulheres. E aí, um dia, ele chama 3 irmãs para fazer um passeio. Nesse passeio, ele leva elas para um bosque, faz um grande banquete, leva os cavalos todos enfeitados com fitas de cor marfim, e a mãe também vai junto. E lá pelas tantas, então, ele percebe que a irmã mais nova tá muito propensa, né, muito interessada nele. E aí ele pega e convida ela para casar. E ela se casa, a irmã mais nova. As irmãs mais velhas falaram que não, que apesar de elas terem ido passear com ele, que elas nunca mais iam querer sair com aquele homem que tinha aquela barba tão azul. Quando ele pediu ela em casamento, a irmã mais nova pensou: mas como assim? Se ele é um homem tão generoso, né? Levou a gente para um passeio, serviu um banquete tão farto, levou a gente para passear. Um homem tão gentil, tão cordial, a barba dele nem é tão azul. Vocês reconhecem essa fala? Ah, imagina, a barba dele nem é tão azul. Ah, não, ele só falou alto porque ele tá nervoso. Não, ele só me ameaçou é porque ele tá muito estressado por causa do trabalho. Não, ele me trancou no banheiro porque ele ficou muito nervoso e ele ficou com medo de me violentar, mas ele tava me protegendo. Eu conto lá pras minhas lobas e eu vou contar isso pra vocês. É uma coisa bem pessoal, né, mas que me ocorreu de compartilhar com vocês. Então vocês sabem que eu já passei por um divórcio, né? Eu casei a primeira vez com 23 anos e aos 28 eu me separei com o meu filho de 1 ano. E essa é uma das coisas que eu trabalho com as minhas alunas do Separei Agora. Eu lembro até hoje claramente a primeira vez que eu vi o meu ex-marido. Eu era comissária de bordo e ele era piloto. Isso eu tenho 44 anos, eu tô falando de... Eu tinha 22 anos quando eu conheci ele, 22 para 23. Então, mais de 20 anos atrás. Mas então, nesse dia, a gente estava no aeroporto porque a gente tem um período de trabalho que a gente chama de reserva, que é um período que você fica no aeroporto cobrindo a tripulação que está voando. Se alguém faltar, se alguém passar mal, se acontecer alguma coisa, o avião não pode decolar sem o número exato de tripulantes daquela aeronave. Então, se aquela aeronave tem uma configuração que precisa ter 4 comissários de bordo, ela não pode decolar com 3. Porque tem que ter um comissário para cada porta de emergência. Se o avião tem 6 portas de emergência, então aquela aeronave só pode decolar com 6. Se um comissário passa mal, tem que ter alguém de reserva preparado para embarcar. Então sempre tem uma tripulação de reserva no DO, que a gente chama, né? Que é o despacho operacional de cada companhia aérea. Então, naquela época, eu voava na Transbrasil. Depois a Transbrasil faliu e eu fui pra Varig. E ele era piloto da Transbrasil. E aí, a gente tava lá fazendo essa reserva, que geralmente a gente fica 6 horas, então, fazendo a reserva. Sei lá o que a gente tava fazendo, sei lá, vendo TV, tinha uma sala de jogos lá. E aí ele começou a puxar papo. E a gente começou a conversar. Aí ele falou lá pelas tantas: vamos tomar um café? Vamos tomar um café. A gente tomou um café. E aí a gente ficou assim horas conversando sobre tudo, barará. E aí lá pelas tantas eu percebi que ele estava assim bem interessado. E a hora que eu percebi isso, a minha intuição assim veio claramente assim, né? Eu olhei e falei: nossa, eu jamais namoraria com esse homem. Ele não tem nada a ver comigo. Mas eu lembro assim o lugar que eu tava, o momento que eu olhei para ele e que essa voz, assim, essa certeza veio dentro de mim, né, que era a minha intuição apontando algo, né, porque a nossa intuição tá sempre lá, a gente é que desconsidera ela, né. Eu não só namorei com esse homem, como casei e tive um filho. Então eu fiz o que essa menina fez, o que a irmã mais nova no conto do Barba Azul fez. Eu tive um sinal e eu simplesmente negligenciei. Quantas de vocês conheceram seus maridos, seu ex-marido, seus namorados, seus parceiros, e logo no início da relação, assim, uma bandeira vermelha levantou, assim, algo que era claro e você desconsiderou? Ou a tua intuição dizia algo a respeito e você
ser, ai não, eu devo estar ficando louca, não é nada disso, imagina, não é nada disso, não é nada disso. Lá dentro do meu programa Separei Agora, a gente tem um exercício só sobre isso. Porque é necessário que a gente possa voltar no nosso passado e aprender com as nossas escolhas. Então hoje, quando a minha intuição grita, com certeza eu presto atenção nela. Eu questiono, eu observo. Tem alguma coisa aqui. Se a minha intuição está falando, eu preciso respeitar, né? Eu preciso observar, eu preciso dar atenção a isso. Então o que acontece no conto do Barba Azul é que a Barba Azul estava lá, mas ele então fez um jogo de sedução e ela, por ser a irmã mais nova, mais ingênua, caiu e se casou com ele. O casamento aparece nos contos de fada, né? E ele simboliza a procura de um novo status. A mulher, então, que vai casar no Contos de Fada, ela vai casar porque daí ela vai ter um novo status diante da sociedade, da família, né? Ela deixa de ser uma mocinha e passa a ser uma esposa. E assim é na nossa vida também, né? A gente ignora muitos sinais porque a gente também quer esse lugar que o casamento nos dá. Agora eu sou uma mulher casada, então é importante para a família, é importante para os nossos pais, é importante para a sociedade, é esperado, né? É esperado que a gente faça isso. E ela diz assim, no entanto, a jovem esposa do Barba Azul se iludiu. No começo ela sentia medo e até desconfiava daquela barba que era azul, mas um pouco de diversão no bosque, ela já rapidinho descartou a intuição dela. Ah não, imagina, um homem tão cordial, essa Barba Azul aí não deve ser nada. E aí, consequentemente, ela se convence de que o Barba Azul não é tão perigoso. Ela diz que esse erro de raciocínio é quase rotineiro numa mulher tão jovem, cujo sistema de alarme ainda não estão totalmente desenvolvidos. Então, no início da nossa vida adulta, quando a gente começa a se relacionar, nós somos mulheres ingênuas. Nós não temos os nossos sistemas de alarme, como eu. Tinha 23 anos. A minha intuição falou, mas eu nem sabia que aquilo era a minha intuição. Hoje eu sei, hoje eu reconheço, né? Hoje a minha intuição, ela tá próxima de mim o tempo inteiro e eu tô o tempo inteiro conversando com ela, observando, prestando atenção, me conectando, fortalecendo essa minha intuição. Mas lá atrás foi clara a mensagem. E claramente eu ignorei.